Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui, Matheus, Matheus Garcetti, né? E hoje trouxe a entrevista com vocês com o nosso grande mestre Axel Bachmann, do Paraguai. Bom dia, Axel, tudo bem? Bom dia, Matheus. Tudo bem? Começando cedo esse domingo e valeu mesmo pelo convite. A gente que agradece a sua presença. E aí, Axel, o que você conta pra gente? Como é que tá a sua vida nessa quarentena aí? Como é que tá? O que mudou pra Bom, você? eu acho que a vida de todo mundo que mudou, né? Com a quarentena, os hábitos mudaram quase que por completo, mas felizmente a gente tem o xadrez online, né? Que vem crescendo muito e está com muita atividade. Sim, sim. Bom dia, Wesley. Bom dia, Galu. Bom dia, Saribes. Bom dia, Homero. Tudo bem com vocês? É, E aí, Axel? Conta pra gente como é que foi sua trajetória no xadrez, como é que você começou, foi na escola, foi com família, que... Bom, o primeiro eu tenho 30 anos, para vocês mais ou menos, e já jogo xadrez há mais de 25 anos, né? Então, Caraca! praticamente toda a minha vida foi com a presença do xadrez, obviamente em partes talvez da minha adolescência, o xadrez não estava tão num sítio tão importante quanto ele está agora, né? Talvez eu Uhum. não investia tanto tempo por etapas, né? Como vai mudando a personalidade, a atenção e Sim, o sim. foco mudava um pouquinho. Mas eu aprendi com meu pai. Com meu pai e meus irmãos. Eu estava vendo eles jogarem, aí eu estava indo atrás deles, até que eles meio que cansaram e decidiram me ensinar, né? Caramba, que bom, né? Que ensinaram, né? Sim, ainda bem, porque os meus irmãos, até eles jogaram algum campeonato nacional e algum pan-americano, mas eles deixaram logo, aí Sim. acabaram meio que E legal, se legal. afastando. Quando que você decidiu assim, não, quero jogar xadrez, vou levar um pouquinho mais a sério, vou participar de algum torneio, ou ganhar alguma medalha? O que incentivou você? Bom, acho que foi em torno, não sei, 13, 14 anos que eu gostava muito. Eu sempre gostei muito do xadrez e principalmente da competência, não? Eu sou muito competitivo. Sim. E o xadrez me dava a oportunidade de ganhar, talvez, né? Ah, Então, sim. então essa era a motivação também, e saber que sempre tinha alguém melhor que eu. E eu sempre gostei dessa espécie de desafio, né? De ter alguém Sim. que você tem que tentar trabalhar, o cara te ganha, aí você tem que tentar melhorar e tal. E Sim. eu acho que o xadrez me dava isso, porque eu, na verdade, por exemplo, quando eu comecei, não sei, em torno dos 10, 12 anos, eu até gostava mais de futebol. Eu, tipo, adoro futebol, eu jogava todo dia e tal, Uhum. mas infelizmente o talento que eu tinha para o futebol não, não me acompanhava do jeito que eu queria, né? Então, Ah, o corpo não respondia o cérebro? exatamente. Então, eram muitas mais as derrotas que as vitórias, né? Então, Sim. acabou sendo meio que natural. Ah, sim. Você é de Cidade Oeste, né? Eu sou da cidade, exatamente. Eu, Ah, eu morei, eu cresci, eu nasci, eu cresci e só fui embora para fazer faculdade. E eu acabei voltando depois. ah, Eu tinha claro que eu queria estar aqui. Talvez em algum momento eu fosse embora de Cidade do Leste, mas eu preciso estar perto daqui da minha terra e eu tenho meus pais também sim, que sim. estão aqui, então eu estou feliz aqui. Legal. Mas então, Cidade Oeste, se não me engano, é fronteira com Foz, né? Brasil, com Foz do Iguaçu e fronteira Isso. com a Argentina, é a tripla Então fronteira, você né? sempre teve esse contato, né, com a galera do Brasil, Argentina. E é por isso talvez que eu consegui falar com maior facilidade o português, porque quando a gente era criança, não tinha tanto TV a cabo e tal, então praticamente todos os desenhos animados que a gente assistia eram em português, né? Na SBT ou na Globo e tal. Ah, Então tinha sempre essa presença do português. E você, quando vai, por exemplo, para o centro, agora em quarentena não, mas acho que a grande maioria é brasileira, né? Sempre tem muito pessoal e muita cercania também cultural. que legal. Caramba. Gente da fronteira, acho que tanto brasileiro
conta dos outros países que fazem parte da fronteira, normalmente tem os dois idiomas, né? Por É, causa que você do, tem, do, por uso, causa do uso, né? exatamente, desse intercâmbio cultural, né? E eu acho que talvez o pessoal que mora em Foz do Iguaçu, talvez eles não falem tanto, mas eles entendem com certeza o espanhol. Eles não Sim. vão ter nenhum problema para se comunicar. Aqui no Mato Grosso do Sul tem Pedro Juan Cabaleiro, né? Que é do Tem lado de Pedro Juan, lado de Ponta Ponta Porã. Porã. Uhum. E galera de Ponta Porã, pelo que eu vejo, assim, domina bastante o espanhol, assim. Boa parte da população, pelo menos, né? É, com certeza. É. E aí, como é que foi sua trajetória no xadrez? Você começou a jogar que torneio qual foi seu primeiro torneio? Como que foi sua... Não, eu tenho memórias muito felizes dessa época, porque tinha uma galera boa jogando aqui xadrez em Cidade do Leste. Então, a maioria das vezes a gente se juntava e, como eram amigos, a gente meio que acabava brincando de qualquer coisa, né? Não só xadrez. E Sim. eu lembro os primeiros torneios sempre sendo, por exemplo, para ganhar chocolate, para ganhar bala. Então, tipo, se você acabava primeiro, você escolhia o melhor chocolate ou a melhor bala. Então a motivação era essa, né? Caraca, que massa, hein? É, eu sempre falo para os meus alunos, né, que o mais importante do xadrez, além tipo, a competição, ela é importante, mas não é tão, Não é o fundamental. ela é secundária em Exatamente. relação à amizade, né? Então eu falo, mano, Exatamente. elas vão viajar para jogar torneios com as outras crianças, por exemplo, lá no sul do país ou em São Paulo, enfim. E acaba a partida, ela sai com a amiguinha dela, tipo, elas estavam se matando no tabuleiro, sai com a Uhum. amiguinha, conversando, brincando, vão fazer alguma coisa e daqui a pouco estão pegando fogo as duas correndo, né? É isso aí. Eu acho que essa é a essência, né? Sim, E nem sempre o mais importante é ganhar, né? Obviamente, quando você está jogando no tabuleiro, como você falou, você tem que fazer seu melhor esforço e fazer todo o possível para ganhar, né? Para você fazer a melhor partida possível. Mas sim, não é tipo, você tem que ganhar de qualquer jeito, e se você não ganhar, você é a pior, ou porque ela te ganhou é sua inimiga, ou alguma coisa desse jeito, né? Que muitas vezes eu acho que isso aí, o problema pode ser do treinador, mas fundamentalmente isso aí acontece quando tem uma pressão excessiva por parte dos pais, né? sim, sim, Que quem trabalha talvez no treinamento vê isso muitas vezes, né? sim. E sempre é importante aconselhar não só o menino ou menina que está jogando, mas também os pais, né? Que deixem acontecer tudo de um jeito natural, Sim. né? É, por várias vezes em Campeonato Brasileiro eu tive que falar com o pai. Tipo, eu tive que conversar de boa com a criança e dar rala no pai. É mais aula que o pai, muitas vezes, né? Eu falo assim, quando ele vai falar, eu falo, cara, já falei com ele, deixa ele quieto, fica na sua. E tem vezes que tem que Exatamente. peitar os pais mesmo, senão eles acabam deixando a criança mais pressionada ainda, né? E o que é que acontece naturalmente, a criança talvez não curte tanto jogar e aos poucos vai deixando já, né? Porque ela não vai, tipo, ela não vai passar muito bem, mesmo ganhando ou perdendo, porque ela sabe que, por exemplo, se ela perder, o pai fica chateado ou a mãe fica chateada. Sim, sim. Então, a experiência acaba sendo, acho que até negativa, e eu sempre teve esse privilégio, né? Uhum. Meus pais nunca reclamaram por nenhum resultado, até eu talvez merecendo, porque eu era, por exemplo, do tipo de criança que eu não conseguia ficar quieto. Eu Sério? jogava quando eu era menino, assim, de, não sei, 8 10 anos, eu fazia meu lance e eu ia correndo para qualquer lugar, né? E depois eu voltava rapidinho, jogava, eu já pendurava tudo, assim. E, e meus pais, tipo, ficavam, não pode acontecer, né? Mas nunca, eu não lembro uma vez que eles reclamaram para mim um resultado. Obviamente, eles reclamaram talvez eu fazer algum tipo de, eu não Da sei, postura, né? fazer, Talvez, né? de algum tipo de postura, mas nunca por um resultado, né? Ah, Nunca. isso é importante. E aí Muito, você muito foi gostando do importante. xadrez, né? E como é que você. Qual que foi seu primeiro campeonato importante, assim, que você acabou ganhando? Foi na província aí na. Não, aqui, na verdade, Paraguai, a diferença do Brasil é um país muito pequeno, né? Sim, Então, quase todo o xadrez que acontece na capital, em Assunção, sim. que a Cidade do Leste seria talvez a segunda cidade mais importante do país. Então, sempre que você vai participar, você tem que ir para Assunção.
Uhum. E, naturalmente, os nacionais foram provavelmente o primeiro passo importante, né? Que me deixaram e talvez facilitaram a participação nos Pan-Americanos. Sim. Que nessa época, felizmente, eram quase todos eram organizados no Brasil, e principalmente entre Paraná e Santa Catarina, todos, né? E tanto Paraná como Santa Catarina ficam mais perto do Paraguai, né? Então Sim. fazia mais possível isso. Vocês iam, montava a equipe de vocês, ia na van, como é que Exatamente. A funcionava? gente, a gente, como tinha muitas crianças, quase sempre alugávamos um busão aí e a gente Sim. ia, né? Ah, é a bagunça no ônibus que é divertido, né? Por isso, era muito, muito divertido. Eu Nem lembro, sempre os resultados não eram os melhores, mas a experiência era fantástica. eu lembro que quando eu jogava campeonato de categorias e joguei campeonato sub-14, sub-16 aqui, o Brasil é muito grande, né? Então, Muito, muito. e aí, Impossível isso de pegar busão, você vai chegar uma semana depois, provavelmente. o Bom Dia Sávio, alguém se já ouviu falar de um cara chamado Patopri 37? Claro, a lenda, né? A A lenda. lenda. Nivaldo, mandou um abraço, viva o É. Cerro Porteño, maior do Paraguai. Não, não, aí já foi. Pode ir embora. Já. É, e tá, esses torneios, você jogou o Campeonato Paraguaio? Qual foi seu primeiro título no Campeonato Paraguaio? O melhor resultado que você lembra, assim? De crianças, eu joguei todos, né? Desde Sub-8, o 10? sub-8, sub-10 e tal. E eu geralmente ficava entre os melhores. E, no geral, a primeira vez que eu ganhei o Campeonato Paraguaio, eu acho que eu tinha 14 anos, que foi um momento muito marcante para mim, né? Porque foi também a primeira vez que eu classifiquei para uma Olimpíada. Ah, Então, provavelmente, em torno a essa etapa da minha vida foi que eu senti que talvez eu conseguiria chegar um pouco mais longe. Porque, falando honestamente, quando eu comecei, por exemplo, o pessoal pergunta, você tinha já tipo, o foco de virar GM? E, na verdade, não tinha nada, porque eu tinha um desconhecimento total. Eu sabia que tinha um cara chamado Zenon Franco, que uhum, era grande mestre, ele era o único grande mestre do Paraguai, mas ele morava na Espanha, então era sei. uma coisa praticamente inalcançável, né? Caraca, então você não tinha esse Então, contato que as crianças têm hoje, né? não tinha, assim, e também não tinha, estava começando a aparecer a internet, mas a informação não era muita, né? Não tinha Sei. esse tipo de torneio todo lugar, onde tem cobertura e tal, não, Uhum, meio que você sabia pelo jornal, alguma revista, e era bem mínima a informação, né? Então, sei. era um mundo completamente desconhecido, que eu comecei talvez a encontrar um pouquinho mais aos 12, 13 anos, que eu entendi o fato dos títulos. Até, por exemplo, eu tinha o Rating Feed, eu acho que eu tive pela primeira vez aos 11 anos, se não me engano. Ah, sim. Você Que é uma abriu. etapa Você um lembra pouquinho tarde até. quanto que você abriu? Acho que eu abri o 2006, mas é importante lembrar que nessa época você não podia ter menos de 2000. 2.000, né? Sim. Que você não aparecia no rating. Então, É. eu nem sabia quando eu tinha. Tipo, Mas não e, fazia. e você estudava? Como é que era a sua rotina nessa época de treino de xadrez? Eu tinha. Eu acho que nessa época, talvez, eu comecei a jogar no ICC, né? O ICC Sim, era o City, naquela época, o principal. sim, era o Hoje em point, dia né? está praticamente desaparecido já, né? Com o Sim. chess.com, o Lichess e tal. Então, eu comecei a jogar, eu lembro que nessa época talvez a internet não é como agora, né? Para você utilizar a internet, você tinha que cortar a linha principal Sim. e ficava muito caro, era muito, muito caro. Então, minha mãe, ela deixava eu jogar meia hora e a gente ficava sem linha telefônica e eu jogava quanta partida eu podia. Quando eu era criança, minha mãe deixava, tipo, sábado, depois das 2 da tarde, Que era ou, o momento que ninguém ligava, né? ou depois da meia-noite durante a semana, né? Só que Sim. aí eu tinha escola, eu dormia e tal, e não podia Tava tanto assim. difícil. É. Mas era quando era mais barato a internet, né? Ainda fazia uns barulhos esquisitos pra conectar. Um som meio esquisito aí, interessante. Sim. E aí, você abriu 2.100, como que você chegou? Você tinha o objetivo de virar MF ou nunca passou pela sua cabeça?
Aí, quando eu virei campeão paraguaio, que eu tinha 2.200 e alguma coisa, Sim, aí eu comecei a ficar, porque eu não joguei, nessa época, eu, por exemplo, eu nunca joguei um torneio de norma, nem nada disso, né? entendi, Eu joguei uma vez, eu acho que em Assunção, mas eu joguei mais pelo fato de que me convidaram e tal, né? entendi. Mas no Mas aí eu Sub-14 tinha você tinha 2.200 já. 2.200. E aí eu Caraca, peguei um salto muito importante, porque eu nunca fui muito de pegar livro e começar a estudar, eu gostava mais era de jogar mesmo, né? sei, Mas aí eu entendi, porque eu comecei a encontrar muitas dificuldades em torno à teoria do jogo, o conhecimento e tal. Eu sei. entendi que não tudo era o blitz e jogar, né? Uhum. E aí nessa época eu tive na minha época inicial, eu tive dois mestres que ajudaram a entender um pouquinho o jogo. Uhum. E aí teve um professor cubano, talvez quando eu tinha 8, 9 anos, que me ajudou e me deu uma formação muito importante também, né, da escola cubana. Sim, Que sim. obviamente aqui em Latinoamérica é o país talvez mais tradicional em torno do xadrez, né? Sim, né? Vários E jogadores aí, fortes, né? exatamente, e tem uma repercussão aí da escola russa muito importante por temas políticos também, né? Claro, claro. Então, isso aí me ajudou muito. E aí eu tive, por exemplo, por 2, 3 meses algum treinador, mas nunca ninguém, Fixo. tipo, formal e total sempre, né? Então, Entendi. todos eles deixaram pequenos conhecimentos sempre muito importantes. O mestre internacional Cristóbal Valiente, por exemplo, ele me ajudou muito, me deu também Sei. e também virou um amigo, me dava muitos Uhum. conselhos e Ah, isso é importante. todo esse tipo de coisas ajudam muitos, né? A galera E tá elogiando seu português aqui, falando que você tem aí valeu, pouco sotaque espanhol. valeu. E aí, então, e outra coisa que eu sempre gosto de mencionar, mesmo talvez o Zenão Franco era o grande mestre, o nosso grande herói, né? O Sim. cara O primeiro a não chegar lá, né? era o inalcançável praticamente, né? Porque o Sim, cara era grande mestre e no país não tinha só um mestre internacional que era o Valiente. sim, E aí apareceu o José Cubas, que acabou sendo um grande amigo meu também, né? Porque ele me sei. acompanhou muito e tal. Ele é mais E velho? ele tem mais 5 anos mais ou menos, né? Hum, E, e ele foi muito, muito importante para, acho que a minha geração, porque ele foi uma espécie de exemplo, porque ele saiu do Paraguai, porque o Zenon, ele jogou principalmente na Argentina, né? Porque sei. nessa época política, o pai dele era um asilado político, né? Na Sim. ditadura e tal, então eles mudaram. É, o xadrez argentino teve um boom gigante, né? Quando O começou a xadrez receber argentino, vários grandes fantástico. mestres Um do monte de leste europeu, né? exatamente. E aí o Cubas, ele foi formado no Paraguai, né? E ele jogava e ele foi atrás do sonho, ele atingiu, virou MI, depois GM, então foi um exemplo de superação, né? E também, mesmo ele criando a história dele, abriu um monte de portas e começou a mostrar que era possível você chegar lá, né? Então, Ah, a- acho que isso aí é muito, muito importante acho que também. sempre fala que tem alguém que abre a porteira, né? Exatamente. Então, como você vai ser a pessoa ali no Paraguai? Aqui no Paraguai, sim. Obviamente o Zenon provavelmente é o cara que fez o Paraguai aparecer no mundo, né? Sei. Porque na época, ele ganhava um monte de torneios na Espanha, onde ele mora, Uhum. e depois ele começou a escrever um monte de livro da mais alta qualidade. Ele é um escritor, eu considero ele mesmo, talvez eu sendo paraguaio, eu meio que sou meio... Nacionalista ali? exatamente, mas eu acho ele um dos melhores escritores em língua tipo hispana, com certeza. E até ele escreve em inglês. Eu acho que até tem algum livro em português, com certeza, mas ele é um grande escritor. Entendi. E aí você estava me falando que você foi campeão paraguaio, foi classificou para jogar o Pan-Americano e não tinha tantos resultados tão bons assim, né? Tão bons é até otimista, né? Eu joguei 9 Pan-Americanos sem fazer nunca uma medalha. Nunca. Caraca. Nunca fiquei entre os três. Ninguém. E é difícil, né? Um Pan-Americano, né? De categorias, né? É difícil, mas eu via um monte de pessoal que jogava uma, duas e já pegava. Eu nunca,
Tipo, eu entendo que inveja é ruim, mas eu ficava com raiva, né? Eu vou mentir, senão. Ah, é compreensível, né? E aí e para mim era muito importante. Como eu falei, eu era muito competitivo e era para mim o torneio mais importante do ano. Porque nessa época você só jogava os torneios nacionais, o PAN, e não sei se tinha alguma coisa, porque nessa época, por exemplo, no Paraguai não tinha IRT, por exemplo, que hoje em dia tem. Sei. Então E, eram poucas as e possibilidades. Mundial de categorias? Chegou a jogar alguns? Eu joguei dois só. Jogou dois? Mas foi mais Isso, velho, né? era na Europa e ficava muito difícil e muito caro, né? É, sempre é muito caro jogar esses torneios, né? É. E E aí nessa você. época no Paraguai não tinha muito apoio, hoje em dia já tem muito Uhum. mais. O xadrez Mas aqui cresceu muito. você jogou 9 Pan-Americanos e teve um que mudou Então, a curva, né? o décimo, que foi meu último, foi o Pan-Americano que eu falei pra você, né? Que Aham, a gente tava falando um pouquinho, que foi em Camboriú. sim, E foi. O torneio já tinha 2.400, eu tava com 15 anos sei. e eu tava jogando muito bem. E minha mãe, eu meio que. Minha mãe perguntou: você vai pro Pan-Americano, né? Porque eu tava indo sempre, né? Sim. E aí eu falei: não, essa vez eu não quero ir, não. Por quê? Ela Caraca, me falou: porque é o meu décimo e se eu não. Se der tudo errado de novo, eu vou provavelmente deixar de jogar, né? sei. Porque eu sou um cara muito impulsivo também, né? Eu falo não e não e é não, né? Eu fico, tipo, com a sangue, assim, bem fervente, né? Então, Sim, e aí minha mãe falou, não, vai lá e tenta. Se não der certo, não deu, mas pelo menos você vai fazer o último intento, né? sim. E aí, faltando, não sei, 2 semanas para o torneio, eu falei, bom, internamente eu queria ir, né? Mas eu tinha tanto medo de novamente não pegar nenhuma medalha que esse medo estava meio que me provocando a não jogar. E aí Sim, acabei. entendo isso. é, Minha família, obviamente, sempre foi o meu motor fundamental e a minha mãe, ela falou comigo e aí me convenceu, eu fui e deu tudo certo, né? Desde o começo, foi um torneio que deu tudo muito, muito certo. E Você eu ganhei, eu quebrei essa espécie de tabu aí, né? de tabu, né? Que foi muito importante para mim. Foi muito, muito Ah. importante. Tem alguma história especial desse torneio, além de você não querer ir pra jogar, que já é algo marcante, né? Sempre tem alguma Não, coisa nesses torneios, quando você ganha alguma coisa importante, sempre tem alguma história não, que. com certeza sempre tem algumas partidas, esses momentos. Eu lembro, por exemplo, uma partida no meio do torneio que eu penduro assim uma torre completa. Nem qualidade foi. Não, foi uma, tipo, era para abandonar. E meu oponente meio que ele jogou ao toque e não percebeu. Caraca! E eu só percebi depois da partida, porque eu tenho certeza que se eu percebi aí, eu ia fazer alguma cara e ele talvez ia encontrar. E não Ah, era muito difícil. mas era. Então, Ele. Mas era pendurada. É tática ou pendurada. não, era tipo um golpe tático, mas muito, muito básico, assim. Ah, entendi. E o cara tinha 2.200, o cara jogava bem. Então, eu acho que sempre nesse tipo de situações, mesmo você jogando bem, mesmo você se preparando bem, sempre tem uma dose de sorte que é necessária, né? Ah, Assim sempre como vai ter, né? sempre vai ter. Eu acho que também é verdade, como falou o ditado, né? Que a sorte sempre beneficia aquele que está melhor preparado. Mas eu Sim, acho que nem sempre é assim, né? Porque muitas vezes, isso aí já foi acontecendo na minha carreira, eu acho que muitas vezes os melhores resultados meus não chegaram em momentos onde eu estava melhor preparado. sim. Muitas vezes até me preparei muito, muito bem e me di muito mal no torneio, e também muitas vezes que eu meio que não fiz nada, eu vou pro torneio sem nenhuma pressão e acaba dando tudo Eu certo. acho Então, que a expectativa de você ir bem no torneio pode te causar problemas, né? pode ser negativo. Também pode ser uma espécie de motivação, né? Mas Sim. na verdade eu nunca encontrei não consegui ainda solucionar esse mistério aí. Entendi. Você virou MF com quantos anos? Você tinha 2.400, já era sub-16, já era MF, né? Eu fiz muito rápido acho que passei de 2.200 e alto para 2.400 em um ano. Eu vi que você virou MF em 2006, MI 2007, ou foi com, não, Não, 2006 2005, 16, foi 7.
2006, 2007, sim. Foi Isso. uma sequência muito, Muito muito rápido, né? rápida. Porque a galera é a Foi área muito rápido. que os profissionais de xadrez aí demoram muito tempo, né, pra chegar, né? Tive grandes É, e jogadores que eu demoraram, acho tipo, que 2, 3 anos aí. exatamente. E eu acho que também tem muito a ver o fato de você ter as oportunidades corretas nesse momento, né? Sim. E eu teve a sorte que eu jogava, por exemplo, as Olimpíadas, que aqui em América do Sul, se você quer virar Grande Mestre, não tem muito torneio, por exemplo, para a norma. Sim, sim, são Quase poucos, né? sempre são poucos e os poucos que você tem que aproveitar. E muitas vezes você sabendo que você vai ter poucas oportunidades, a pressão acaba sendo talvez excessiva e você não acaba jogando tudo E aquilo que tem um você pouco de sorte também, né? Porque tem com certeza. como que fala? Requisitos pra você fazer a norma, né? Que não são tão Uhum. acessíveis assim. Então tem torneio que Não vale são tão norma, claros. são torneios Exatamente. que valem norma, mas Você pode fazer um grande torneio, até você pode ganhar o torneio, mas você não fez a norma porque faltou uma bandeira, por exemplo, um hum, cara estrangeiro, algum sim. titulado e tal. Ó, Então, Samuel Ribeiro tá perguntando se você treinou de algum jeito diferente o ano que você subiu 200 pontos aí. na verdade, eu comecei a estudar a teoria muito mais, né? A parte estratégica e tal. Tem uma noção de Foi quantas horas por dia você treinava, mais ou menos? Não, na verdade eu nunca fui muito assim de fazer uma rotina, né? Na Sim. verdade eu meio que fazia quando eu sentia vontade. Eu acho que tem algum pessoal que gosta de fazer rotina e funciona para eles, né? Eu acho que Sim. depende muito da personalidade, mas eu não gosto de criar essa rotina tão clara, né? Eu gosto de criar certa rotina para ser disciplinado, porque a disciplina é muito importante, Sim. mas não tipo fazer um calendário de 3 a 5 eu Hum. estudo de tal. Você é Eu hiperativo? eu acho que eu era mais antes, né? Hoje em dia, toda Ah. a minha energia tá mais para o meu filho. Sei. É porque eu tenho hiperatividade e alguns dos problemas das pessoas que têm hiperatividade é problemas com rotina também. Tipo, em Sim, relação a você criar perde o e foco. organizar certinho. Então, por exemplo, eu estabeleço metas semanais. Eu não Sim, estabeleço rotina, o que eu tenho que fazer durante o dia. Já tentei fazer isso 1 milhão de vezes, deu muito errado. Então eu estabeleço metas. Falo, ó, por exemplo, na faculdade, tem que fazer de tal até tal conteúdo até tal dia. E nesse dia eu tenho que me cobrar que eu tenho que me apresentar isso, que eu fiz. Então é uma reunião que eu tenho comigo mesmo ali para me apresentar as metas que eu cumpri ou não. Senão não vai. tá. Sim. E na verdade, eu acho que isso é bom, né? Cada um é diferente, eu acho que você tem Sim, que adaptar no método que melhor funciona para você. sim, sim. É, Então, é muito importante isso que você fala, que talvez isso aí funcionou melhor que a rotina para você, né? e tem gente que é sistemático, tem um amigo que não. Eu tenho que É, acordar tal hora, fazer tal coisa, e se eu não fizer isso, não vou fazer aquilo, eu tenho que não, seguir exato. certinho. Acabou o seu dia, exatamente. É. E aí, você falou que o xadrez não teve tão presente na sua vida em alguns momentos da sua juventude, mas pelo que eu tô vendo aqui, Campeonato Não, Paraguaio, eu Campeonato sempre. Pan-Americano, o tempo Mas, por todo. exemplo, o que que acontecia? Por exemplo, por dar-te um exemplo, esse ano 2005 do Pan-Americano, né? Sei, Ou 2006, que foi o meu penúltimo e o último ano da escola aqui em Cidade do Leste, sim. talvez eu joguei 4 torneios ao ano, Caraca, talvez 5. Mas joguei pouco, tipo, eu podia passar tranquilamente 3 ou 4 meses sem jogar nada de xadrez. Eu jogava sempre online, né? sim, Porque aí nessa época já tinha Cybercafé, aí já ficava muito mais fácil. sim. Mas eu joguei muito mais online nessa época porque não tinha muito torneio. O xadrez sempre era importante, mas eu também fazia a questão de algum jeito de passar por essa etapa de não queimar tanto a etapa de crescimento na escola também. Eu não queria, eu Ah, isso é muito gostava também importante, né? de não perder, porque senão, o que é que acontece? Muitas vezes é um sacrifício muito alto que você paga, né? E eu Sim. até perdi muitas coisas. Eu perdi muitas coisas que hoje em dia eu penso, putz, será que valeu a pena ou não? E eu fico na dúvida. Eu acho que acaba valendo, né? Porque por algum motivo eu decidi fazer, né? Claro, é uma coisa que você gosta, né? E eu gosto, nem todo mundo. Eu acho que isso aí é eu não sei se fala bendição, como que se fala em português? O quê? Abençoar, não? Uma Porque benção? exatamente, tipo, você fazer o que você gosta, né? Nem Sim, todo sim. mundo consegue. Isso é As importante, né? palavras em técnicas portuguesas, você vai ter que me ajudar. Não, sem problemas. Então,
com certeza eu era muito feliz no momento que eu estava fazendo, mas muitas vezes, não sei, por exemplo, para falar, né, um Sim. evento esportivo aqui da minha escola, porque nessa época eu jogava também, eu estava no time de futebol da minha escola, e eu perdi, por exemplo, o campeonato que para mim eu morria por Sério? jogar. Então, tinha um pouquinho disso também, né? Ou Sei. perder alguma festa de final do ano com a minha turma e tal, né? É, E o aí você xadrez ele chega, tira muito isso, né? todo mundo comenta, aí você tá meio que aí no grupo e você não pode comentar nada, né? Tipo, não vou começar Foi a mal, tava criticar meu jogando. torneio de Tava, xadrez, né? tava jogando xadrez. Galera, você vai faltar a festa da formatura porque você vai jogar xadrez, é isso? Mais ou menos isso, né? E como que você explica, né? Então, acontece muito isso, ou até pelo fato que, obviamente, você tem uma rotina de algum jeito, ou atividades diferentes, aí muitas vezes não encaixa muito bem, né? Então, eu não Sim, queria perder esse grupo também que eu tinha aqui, da minha infância, só pelo xadrez, né? Eu queria até claro. as duas coisas. Então, eu tentava sempre, Eu, mais ou menos, continuar nos dois. eu particularmente acho muito importante as outras partes fora tabuleiro, porque é igual eu Uhum. sempre falo pros pais. Bom, a minha meta como professor é fazer o do seu filho a ajudar no crescimento dele, não fazer dele um grande jogador de xadrez. Então, eu tenho um aluno que tem sub-10, chegou a 1.500 de feed no sub-10, assim. E é muito forte pra idade, né? Só que falou, cara, não é o mais importante, sabe? Você vai fazendo natação. Valeu pelo follow aí, Fernandes. Sabe, você vai fazer natação, você vai jogar futebol, você vai ter sua vida como criança, vai fazer suas coisas, porque se você ficar só bitolado naquilo, a chance de dar muito errado é muito alta, né? É, não, acho que é importante. Obviamente, ele pode se focar mais para frente, mas é importante não queimar ou não soltar as etapas, né? Ele tem que Claro, claro, passar, ele é uma criança, então claro. ele tem que, obviamente, ele pode dedicar algum tempo do dia no xadrez, mas não só ficar focado nisso, né? Sim, Não sim. perder. E você, como você falou, o mais importante quando você está trabalhando ou ensinando uma criança é entender que o xadrez é mais uma ferramenta de crescimento personal, né? Claro. Não uma ideia de virar campeão de qualquer jeito, né? Sim, sim. Até porque virar campeão no xadrez é uma. É para poucos, né? Você tem que entender que o xadrez ele vai ser algo de superação pessoal. Por exemplo, Exatamente. tem gente que vai estudar a vida inteira no xadrez e não vai conseguir virar mestre, por exemplo. E tá Mas tudo aí bem. e tá tudo bem, não tem nada de errado. Não E a tem pessoa vai se nada de errado. divertir jogando, vai ser um jogador de clube, vai de vez em quando acertar um mestre ou outro e vai contar a história de que ela ganhou de algum mestre ou de algum mestre Exatamente. internacional. E tá tudo bem. Tá perfeito. E eu acho que isso aí é muito importante, o que você está mencionando, porque a beleza e o xadrez não é só para aqueles que ganham torneios. E eu acho que Exatamente. eu falaria até que o cara por exemplo, joga profissional, aquele que consegue grandes resultados, meio que acaba talvez aproveitando menos esse processo de jogar xadrez, né? Porque a pressão é tão alta que você meio que... Isso acontecia numa época comigo, quando eu estava só jogando xadrez, e eu sentia que a pressão era tão alta que eu tinha que conseguir resultado, porque eu estava focado só em isso. Sim. E aí E a aí, vitória acaba sendo mais alívio do que comemoração, né? exatamente, e você não curte realmente, né? Então a pressão é tão alta que você meio que já esqueceu de curtir. E aí eu parei um tempo, e aí quando eu comecei a jogar focado já talvez em outras coisas, ajudou também, não só a talvez conseguir melhores resultados, mas também a eu começar a curtir novamente e Ah, de isso que é falar importante. que vontade de jogar xadrez, né? Caraca. E aí, você vai fazer faculdade, você foi embora para os Estados Unidos, né? Pra fazer faculdade, né? Eu recebi uma bolsa para ir estudar nos Estados Unidos. Na verdade, eu ia ir estudar no Brasil. Sim, Os meus dois irmãos, eles se formaram em Joinville, Santa Catarina. E tem sim. um programa aqui de cooperação entre o Brasil e o Paraguai, que você vai fazer uma prova lá no consulado brasileiro em Assunção. E aí, se você passar a prova, você vai estudar em alguma faculdade estadual, Ou ou federal, ou. federal,
Entendi, sobre a carreira que você tem escolhido. entendi. É engraçado, né? Porque você tá do lado do Brasil, você tem que voltar pra Assunção pra fazer as provas e voltar pro Brasil. É, exatamente. É que aqui é completamente centralizado em termos de Sim, oportunidade, sim. né? Tudo acontece em Assunção. Entendi. Então, eu fiz até essa prova, eu passei, eu estava para ir, faltando, não sei, 3, 4 meses de acabar a escola, eu recebi essa proposta de estudar nos Estados Unidos. Tipo, a oferta era, eles pagavam tudo, né? Tudo que é hospedagem, ou tipo, morar em um edifício, Entendi. cobrir as despesas da faculdade e tal, que, obviamente, estudar nos Estados Unidos acaba ficando bem, bem caro, né? Impossível Sim, para alguém pagar, né? claro. E Que oportunidade, hein? é uma oportunidade muito boa, porque não só deixava eu fazer a faculdade, mas também continuar o meu desenvolvimento no xadrez, né? Aí para os Estados Unidos é um outro mundo, né? É outra É realidade de xadrez, né? outro mundo. E E você aí tinha que jogar o xadrez universitário, como que eu era? tinha Qual que que, era a jo- condição? eu tinha que jogar o xadrez pela faculdade e eu tinha que treinar certa quantidade de horas. E na verdade eu fui como mestre internacional. E nessa Sim, época o treinador da faculdade era o Gilberto Hernandes, sim. que é um mexicano casado com uma argentina, que é a Cláudia Mura. Eles moram agora na Argentina, mas ele acabou me ajudando a chegar nos 2.500, virar GM e acabou sendo também um grande amigo, Uhum. um cara E qual realmente curso você especial. fez? É comércio internacional. Eu Comércio não internacional. tinha, eu não fazia ideia no que estudar, eu mudei, eu acho que 10 vezes no último ano. E aí eu falei, Caraca. como eu moro na fronteira, comércio internacional não pode estar tão errado, né? E você atua na área ou só xadrez? Não, eu comecei a trabalhar na minha área, na parte de administração de imobiliária. Ah, que legal. Então você não tem só o xadrez então agora, né? Não, 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 não. Ah, que legal. Então, vamos analisar a partida então? Vamos, bora, Vamos? bora. Bora. Essa partida que Vamos. você jogou, você tem alguma história dela? Foi quando? Contra quem? Foi nessa época, eu estava na faculdade, nessa época eu jogava mais nas férias. Sim, Então, esse torneio acontecia na Argentina, eu já era grande mestre, mas eu estava. Porque nessa época, entre 2008 e 2012, quem acompanhar mais ou menos o meu rating vai ver que provavelmente eu perdi mais rating do que eu ganhei, né? sei. Porque o xadrez estava numa. Talvez um pouquinho estancado, porque eu estava mais focado nos estudos. Ah, tá. Claro. Mas eu também, sempre que podia, eu jogava, porque eu Como é adorava jogar. o xadrez universitário dos Estados Unidos? Como que é? Muito forte? Não, Qual que nessa era? época estava em desenvolvimento, não estava tão forte quanto ele está agora, né? Sei, Com a São Polgar, que está trazendo 2.700 e tal. sim. E realmente tinha 2 ou 3 torneios no ano, né? E não Uhum. eram muitos. E era geralmente, um era muito forte, mas os outros eram assim, tranquilo. Ah, que Então legal. não tinha aquela motivação. Hoje em dia eu acho que está muito mais difícil. E também isso ajuda, né, para você também trabalhar para Claro. melhorar. Essa galera nova joga universitário? Esses jogadores, tipo, os que estão surgindo nos Estados Unidos agora? Esses jogadores, tipo, 2.600 ou se dedicam só ao xadrez? Você tem essa... Dependendo, né? Dependendo. Eu acho que no xadrez está cada vez mais difícil você só se focar no xadrez. Eu Sim, acho que essa oportunidade de você fazer a faculdade e jogar também te dá uma segunda opção se não der certo, porque eu acho que é sempre bom você ter um plano B, né? Se o A não dá certo, aí você sempre tem o plano B, né? E é claro. verdade também que no xadrez você pode não, se você viver só do xadrez, a gente fala só do xadrez, não só de torneios, né? Você pode Sim, ensinar, hoje em dia tem muito streaming, e tem muita, muita oportunidade, muito mercado, e um mercado que está crescendo muito, né? sim, Está sim. crescendo muito, muito. Ah, sim. Que hoje é difícil você viver só jogando xadrez, né? É Você tem que fazer difícil. outras atividades. A gente tem aqui no Brasil, por exemplo, o Krik, o Evandro, que são grandes mestres e vivem das lives, dos materiais que eles fazem. É, E os outros grandes mestres, quando você conhece mais de perto, sabe que eles dão aulas, sabem que eles têm outras atividades também, né?
Então, E aqui eu acho que no Sul, na verdade, na América do Sul, é muito difícil você só viver de torneio, né? Porque quase. sim, Agora pior, né? Mas normalmente, quando a situação estava normal, também não tinha muitos torneios. sim. Você disse também que Eu você ganhou comecei. alguns torneios importantes na Europa, né? E foi depois da faculdade. Depois de acabar a faculdade, eu voltei, comecei a trabalhar no meu emprego. Sim, Depois de 3, 4 meses, eu falei, não, se eu não tentar agora, eu não vou conseguir nunca, né? Eu sei. nunca vou saber se eu conseguia ou não fazer uma vida no xadrez. Sim, E foi em 2014 que eu fui para lá e comecei a fazer, talvez. Eu comecei a jogar muito, né? Eu comecei a é, jogar muitos torneios e tal. sei. Mas assim, você já era grande mestre, né? Quando você saiu da faculdade. Eu já era grande mestre, mas eu tava em 2.500, eu não Sim, conseguia. E aí eu comecei a dedicar muito, eu me preparei muito bem. E 2014 eu peguei um pulo de quase 100 pontos, né? Porque caraca. eu E fui é de difícil, 2.500. né? É muito ponto, tem muita diferença, por exemplo, de 2.300 para 2.400, mas a diferença de 2.550 para 2.600 ou até para 2.650 é uma diferença muito Eu grande. falo que a dificuldade é exponencial, né? É exponencial, realmente. E Ah, aí também tem um pouquinho de sorte, a preparação foi muito boa, tanto técnica, psicológica e tal. E acabou dando tudo certo, né? Quando você tá com confiança, parece que tudo meio que funciona, né? Assim também quando tá dando errado, tudo dá errado. é. Ó, a galera tá impressionada aqui que você foi de MF, MI, GM em 3 anos, né? E Sim. ainda conseguiu conciliar com os estudos, né? Salve, Glaucio, tudo Mas bem? isso aí foi depois, né? Foi um pouquinho Sim, depois, né? Isso é importante. Porque eu acho que é muito difícil, por exemplo, você fazer uma carreira e você continuar o desenvolvimento no xadrez. Eu acho que sim, nessa época eu fui com todas as minhas normas e estava faltando só uns 20 pontos assim no rating para 2.500. sim. Então isso aí ajudou a eu chegar e aí meio que a minha motivação parou e me foquei mais para a faculdade. Entendi. E tem alguma história de algum torneio importante da Europa que você quer contar pra gente? Não, tem muitas, né? Tem É, muitas histórias, porque imagina que o 2014 eu fui em janeiro com o Iago e o Evandro, né? A você gente foi pra foi qual junto. país? A gente começou na Áustria, Na Áustria. E mas que, aí depois a gente passou para França, depois Espanha, Bulgária. Eu fui para. você me Eles falou. voltaram pro Brasil, eu fiquei até o final do mundo, mas Você me falou que você ganhou um torneio que Jim Gliren jogou, né? Que é um dos torneios importantes que eu você já ganhei ganhou. o Capelina Grande, que foi o primeiro grande torneio que eu ganhei na Europa. Que foi um Hum, torneio assim, multitudinário. Tinha mais de 100 GMs. Provavelmente nessa época era o torneio mais grande em termos de quantidade da Europa. caraca. Um E torneio muito grande da França, que ainda eu comecei meio, e aí no final eu comecei a fazer um monte de ponto contra os GMs e tal. você Aí, tinha. Você uhum. subiu quanto de rate nesse torneio? 2.580 talvez. Eu já estava subindo aí. Ah, que legal. E E aí. Uhum. como que é essa sua relação com a seleção olímpica paraguaia? Como é que foram as suas histórias de Olimpíadas? A relação é muito boa. Eu acho Sim, que isso ajuda sempre a gente, né? A gente conseguir resultados muito bons. Em 2016, que foi a última Olimpíada que eu joguei, porque em sim, 2018 acho que eu já estava trabalhando e ficava difícil eu viajar, ou sim. não. É um pouquinho disso e um pouquinho que estava também nascendo o Uhum. nosso filho, né? O nosso primeiro filho. Aí Ah, ficava muito difícil. A gente estava. Eu acho que foi. Não sei o que que aconteceu exatamente, mas ficava difícil eu viajar. sim. E aí, em 2016, por exemplo, a gente ganhou da França, que é um time dos Caramba. 10 melhores do mundo. Tinha o Bafrov, a Sheila Grave na equipe? Tinha o Lagrave, tinha o Romain, tinha um super time, né? Caraca. O Fressinet, depois a gente empatou, por exemplo, contra a Polônia, que Hum, tem o Wojtach, que tem o Duda, tem todos sim. 2.600 e 2.700. O Duda era E a criança ainda, gente, né? Ou já tinha seus não, 18, 20 anos? não, você tá falando de eu ou Não, deles? o Duda. O Duda. Ah, não, o Duda, ele tinha provavelmente, sim, 18, 19. Ele já tinha um pouquinho menos que 2.700, né?
Caraca. Então, a gente conseguiu grandes resultados e, obviamente, a gente tinha um time melhorado, porque estavam os 4 GMs, né? O Neuris, o Pubas, o Senon Franco, eu e um MF, que jogou muito bem também. Mas nesse tipo de eventos, o Sim, espírito do time é muito importante. Que sim, já sim, não é só o xadrez em si, é como você planifica o match, enquanto você. Porque tem uma convivência por 2 semanas, então se sim. você tiver algum problema com alguém, um cara que já não quer jogar, ou tá muito cansado e tal. E na verdade, com a gente, isso aí nunca aconteceu, felizmente, né? Sim. Porque isso aí E, acaba meio que e sendo sua muito. relação sempre foi boa com eles, né? Sempre foi boa, sempre foi Tá. boa. Nunca Posso teve. tocar num assunto que talvez seja chato? Aham. Tá. E, na verdade, acho que você ficou bastante. Galera pegou bastante no seu pé quando você perdeu pro Praga andar, né? Sim, não. Tem alguma história dessa partida aí? Como é que foi? Bom, nesse torneio, na verdade, ninguém quase liga que foi um torneio terrível para mim, né? Ah. Porque a cereja da surpresa foi essa. A última rodada, nona rodada, jogando com o moleque, né? Que não chegava no tabuleiro praticamente, Eu né? tinha o quê? Uns 10 anos, né? Ele tinha 11 ou 10, mas parece de 8, né? Porque é quase ainda do que a idade. E eu Sim. já no torneio, eu acho que eu já via perdendo, não sei se 3 partidas anteriores, Caraca. e eu tava perdendo uns 20 pontos. Sei. Isso aí foi depois da Olimpíada que eu tava mencionando. Sim. E a gente tava dando tudo errado. Eu atravessei um dos momentos mais terríveis da minha vida antes, que foi Sim. muito difícil, que com minha esposa a gente perdeu um filho e tal. Sim. E a gente acabou indo pro torneio meio que porque já tava tudo É, esquematizado e eu tinha que ir, né? tem situação que é assim, né? Você, tipo, você não quer, mas já organizou tudo, já tá tudo preparado, você tem que fazer, né? E a gente estava na Europa, então acabei fazendo, mas eu estava com a mente em qualquer lugar e acabou acontecendo o que aconteceu, né? Sei. Obviamente eu não quero, tipo, não uma espécie de desculpa, porque ele pode me ganhar de qualquer jeito, mas foi uma partida, obviamente, que já estava dando tudo errado e aí Sim. porque foi em 18, ele me matou e eu acho que Sim. nunca eu recebi tanta mensagem, tanto correio no meu e-mail, como nessa vez, né? Todo mundo Certo. perguntando como que eu me sentia, por exemplo, para fazer, não sei, um, um post no diário e tal, porque todo mundo acompanhou isso, né? Sim. Virou famoso, assim. Eu acho que ele ficou famoso depois da vitória, né? Ele, Ou fi- eu... ele já era porque, imagina, não, ele tinha uma força incrível, ele tinha 11 anos e tinha 2,450 e Sim. tá muito claro que ele vai ser um craque, né? Sim. Hoje em dia não sei como que tá a situação dele, com certeza ele Acho já que ele é chegou a GM, 2.600, né? Acho que ele chegou a mas 2.600 já. também tá aí, né? E tem Sim. muitos casos assim que parece que vão chegar muito longe e vai depender muito porque talento e muita facilidade ele tem. Sim. Agora vai depender muito do sacrifício e da disciplina dele, né? Porque E- é um caminho ainda mais difícil, né? Você chegar entre os melhores do mundo. Tem vários jogadores que chegaram jovens aí. A gente hum, tem tipo o Wei Wei, por exemplo, que é um jogador que chegou a 2.700 com 16 anos, alguma coisa assim, né? E agora a sim, gente tem o Firuza, né? Que é outro jogador espetacular, né? Com 16 para 17 anos aí. Mas o sim. caminho até o título mundial é complicado, né? É muito complicado, porque você tem o Pragnanda, mas tem um monte de talentos, né? Sim. E obviamente, só para falar, os meninos estão jogando cada vez melhor, né? Eu perdi para o Pragnanda, ano passado eu fui jogar no Super Aberto de Ilha de Man, eu perdi para o Gukesh, Sim. que já era um veterano de 13 anos, né? Um veterano de 13 anos. É engraçado falar isso, né? Não, mas É, realmente é uma brincadeira, mas eu quero falar que tem um monte, né? Todo mundo joga bem hoje em dia. sim. Você tá acompanhando o chat aí? Sim, eu Sim. tô mais ou menos acompanhando, sim. Tem umas perguntas pra você aí. O Jefferson perguntou se você. Valeu pelo follow, Danoninho. Grande Caio Poeta, conhece? Aqui de São Paulo? Quem? Quem é? Caio Poeta. Não, acabou de seguir aqui o canal. Caio Não. Poeta é um jogador forte de São Paulo. Professor de Tá. xadrez também. E aqui o Jefferson Uhum. perguntando se você já jogou contra o Samuel Sevian.
Na internet só. Na internet só? Não, nunca presencial, nunca presencial. É um grande jogador também. O Glaucio, o Cela tá perguntando. O Caio falou que é seu fã. Acho que muita gente aqui é seu fã, né? Valeu. A gente tem essa. A gente começa a conhecer os GMs, começa a jogar, e começa a ver e acha que é inatingível, né? Mas depois a gente começa a conversar com a galera, ver que todo mundo é gente fina. E são pessoas como a gente, né? Exatamente. A gente E, é e normal. o Glaucio perguntou como é que você faz seu trabalho psicológico para se recuperar depois de um blunder, por exemplo. Tipo, acontece algum desastre ali e você tem que na ter um trabalho verdade psicológico para se recuperar. você tem que entender que isso faz parte, né? Sim, Naturalmente, eu acho que uma das coisas que eu fui aprendendo com a experiência é de você aceitar as derrotas, né? sim. É uma questão que faz parte. Se você deixar que isso te incomode ou te afete, talvez de sobremaneira, vai acabar sendo até negativo. Você não vai conseguir conciliar uma vida onde você tem que passar mal todo o tempo, né? Porque eu acho que todo torneio, pelo menos no meu caso, eu sou um cara que sou muito, muito combativo, né? Eu sou de jogar sempre Sim. para frente, talvez no meu estilo, mas quase não tem um torneio que eu lembre que eu não perdi uma partida, né? Sim, sim. Então, meio que eu tenho que aceitar. Talvez eu perco muito, mas eu também talvez ganhe um pouquinho mais, né? Que talvez o pessoal que empata. Então, vendo um pouquinho a pergunta, ele pergunta sobre a situação do Blunder, o pré-move que eu fiz contra o Carneiro, Sim, sim. do Floripa Open, que foi incrível, né? Ele foi uma situação que só aconteceu uma vez na minha vida. Eu dividi quarto com o Carneiro, né? Em 2016, em Santa Catarina. Ele me contou desse Blunder, né? A versão dele do Blunder, né? Não, foi incrível, porque ele tava pensando um monte, e meio que eu consegui igualar bem fácil da abertura, e ele tava investindo uns 30 minutos aí, Sim. e eu tava falando com um amigo meu sobre a vida, não sei, sobre qualquer coisa. E aí eu tava esperando um lance natural. Imagina que tem um cavalo em F3, um cavalo em B1. Sim. Né? Eles têm um ponto em comum que é D2. Sim. Ele tem um bispo em G2, tipo catalã, e eu tenho um bispo em G7. Sim. E aí finalmente eu vejo que o Carneiro fez o lance. Apertou o relógio. Que eu achava que ia ter cavalo BD2 e apertou o relógio. Sim. Eu vi o cavalo em D2 e eu assumi que foi de B. Cavalo BD2. E eu já anotei e eu já tava pensando, né? Porque como ele tava pensando tanto, eu tava pensando, cavalo BD2 eu vou jogar rock, né? Sim. Aí então, o que acontece? Ele joga cavalo D2, que para mim era cavalo BD2. Aí eu já anotei e eu peguei o rei para rocar. Eu tô sobrevoando a casa G8. Eu percebo, olho e não vejo o cavalo em F3. Eu falei, não, fudeu. O que acontecia? Eu perdi o bispo de B7 e não só isso. Tava um cavalo em B8 que me fazia perder também a torre de A8. Ai, que triste. E aí eu tive que abandonar, né? Eu nem acabei de rocar, eu já passei a mão porque não dava. E obviamente é um erro muito básico que não pode acontecer, né? Mas acontece. Eu tenho histórias dessas incríveis. Assim, um monte de erro. O Caio tá perguntando duas coisas. A primeira, se você dá aula particular. E a segunda, ele na verdade não é uma pergunta, só falando que ele começou a jogar Gambit da Dama aceito por sua causa. Aí sim. Valeu. Eu dou sim, mas agora eu tô meio que completamente focado também, porque hoje eu tenho a partida eu tô jogando o Ibero-Americano, e hoje eu tenho o meu encontro também contra o SUP, e como eu tô com alguns projetos aí até a metade de julho, vai ficar um pouquinho difícil, mas quem quiser contatar, com certeza a gente fala, eu troco ideia. Legal. Você falou aí para Chess Open em 2017, você ganhou o torneio ganhando do Shirov, né, que é uma lenda do xadrez. Sim, mundial, né? Que aconteceu isso do Carneiro. Aí, o Floripa Open é um torneio que eu sempre dava errado para mim, né? Anos passados também sempre eu ia mal, e com o Carneiro essa situação foi pior, né? Última rodada, meio que partida decisiva, e você faz isso, né?
Mas é um torneio que eu sempre curti muito, a gente sempre vai em família tentar passar não só o torneio, senão também fazer férias, né, com Ah, as Floripa é uma praias. cidade maravilhosa, né? É fantástico, o torneio muito bem organizado pelo Pomar e o Kaiser e tal. Sim, E aí, ano seguinte, eu consegui ganhar, né? Com aquela vitória contra o Shirov, que estava liderando, ele jogou um grande torneio. sim. E também só vi o Neuris, a última, né? Que foram duas partidas muito importantes e muito, Você muito ganhou do intensas. Neuris do Shirov no mesmo torneio. Foi no Shirov na penúltima e do Neuris na última para ganhar, né? Que torneio, hein? E antes eu comecei de novo, eu comecei perdendo rápido, assim, contra, eu acho que foi o Evandro que me ganhou uma partida muito clara, assim, me Sim. matou o Evandro. E aí eu empatei rápido outra, então eu tava meio que mais focado na praia. Aí cheguei na penúltima e o Shirov tava a 1 ponto, né? Eu comecei a ganhar e o Shirov tava a 1 ponto. E aí eu cheguei na penúltima. Putz, se eu ganhar do Shirov, eu alcanço, né? E aí eu fiz uma partida, acho que tecnicamente não tão boa, mas eu encarei a partida como uma partida do torneio para mim, né? A Sim. única chance. E acabou dando certo. E aí a última também teve uma dose de sorte importante, porque chega um momento que eu tô repetindo, o Neuris quer forçar, ele força e perde, assim. Sim. Então, sempre importante essa parte. O pessoal tá perguntando como que entra em contato com você, pelo Facebook, por É, e-mail. pode entrar pelo Facebook, acho que é a mais fácil, ou por alguma rede social. Sim. Você tá trabalhando em algum projeto de xadrez por agora? Eu tinha um projeto de xadrez que agora está parado também com a situação da pandemia. Eu estava querendo começar uma academia aqui, física, Em Cidade do Leste em mesmo? Cidade do Leste, mas mais Ah, para que o legal. desenvolvimento, né? Não, nem tanto para uma questão mais, Financeiro. não sei, financeira, mas para deixar Entendi. algum tipo Tá. Pessoal, a gente vai de começar. legado. A gente vai começar a análise da partida agora que o Axel escolheu pra gente, pra analisar Uhum. com vocês aqui. E eu vou abrir aqui, porque hoje eu vou sortear uma conta, uma mensalidade de uma conta diamante no chess.com também. Então eu vou abrir agora o sorteio e vocês digitam. Eu vou abrir agora. Ó, tá aberto o sorteio. Exclamação sorteio para participar. Então, enquanto a gente vai analisando a partida, vocês vão digitando aí para poder participar do sorteio da conta. O Glaucio falou outra coisa aqui, que jogou uma partida rápida no Continental em 2014, do seu lado, e não conseguiu se concentrar porque você mandava uma bomba atrás da outra no seu adversário. Falou que você é um jogador muito combativo. Eu sou um cara que gosta muito da batalha no tabuleiro, né? E quando eu falo talvez combativo ou sempre atrás da vitória, é mais por conta de lutar até o final, né? Não Sim. tanto de atacar, porque eu não sou tanto de um jogador de ataque e tal, né? Eu sou mais Uhum. tranquilo hoje em dia. Entendi. Vamos para a partida então? Bora, bora. Pessoal, rapidinho, só testa de novo a exclamação sorteio, porque ainda não apareceu ninguém aqui. Não sei se deu algum erro. Qualquer coisa eu abro de novo e vocês digitam. Mas vamos analisando a partida enquanto isso. Tá. Você tá de brancas aqui? Eu tô de brancas, eu tô jogando contra o Leonardo Tristan. Ele, nessa época era um MI, mas ele virou GM. Um cara ultra combativo. Sim. Um cara muito talentoso, já era da minha geração, a gente jogou quando criança, então eu conhecia muito bem ele. E também Uhum. conhecia que ele é um cara que tem muito talento, mas não está muito bem preparado na teoria, né? Então Ah, eu fazia questão de tentar aproveitar esse fato, né? entendi. Na teoria de aberturas, no caso, né? Na posição. Teoria da abertura, ele meio que jogava mais de conhecer a posição, assim, não muito de conhecimento mais técnico, né? Entendi. E é por E. isso que eu tentei, nessa época eu jogava mais E4, mas aí eu joguei um cavalo F3 para D4, porque eu vi que a holandesa dele tinha alguns problemas. Não Entendi. sei se eu vou avançando, você vai avançando aí. Tá. Pode ir avançando, fica à vontade. Eu vou avançando? Tá. Sim. Então é por isso que a gente entrou cavalo F3, ele começou com D6, D4. Normalmente eu jogaria um E4, talvez, numa posição assim, mas eu Entendi. joguei mais com D4 para que ele jogasse o F5 e acaba chegando numa holandesa, né? Uhum. A Leningrado. Entendi.
E essa é a posição tradicional, né? Essa ideia é uma ideia que é muito utilizada. E eu vi que ele jogava contra cavalo C3 uma linha de cavalo C6, Sim. geralmente. E eu estava muito interessado, porque eu vi numa partida que o pessoal jogou D5 e ele jogou cavalo A5, ele ganhou muito fácil. Sim. Mas o que acontece? Nessa época, esse cavalo A5 começou a ficar refutado por uma ideia Ah, muito interessante, porque geralmente aqui você tem que defender o peão de C4, né? Porque, obviamente, uhum. ele está atacando o peão, então a gente tem que decidir como tentar defender isso. Então, as opções seriam talvez dama D3 ou cavalo D2, que seriam talvez lances mais naturais. Mas aqui que Sim. apareceu essa ideia fantástica de B3, que foi tudo preparação. Aham. Naturalmente, o lance com B3 pode ser um problema. Por quê? Porque tem uma pressão do bispo de G7 sobe a grande diagonal, né? Uhum. A torre de A1, o cavalo de C3 que fica sem defesa. Mas Uhum. o que acontece? Um lance, por exemplo, como cavalo E4, que foi o lance que ele fez na partida, vai ter muitos problemas. Ele vai ganhar qualidade, mas vai ter muitos problemas. O lance Entendi. realmente correto, hoje em dia, já seria o C5, mas é um lance que o que faz que a linha já não seja tão interessante, né? Porque, por exemplo, C5, eu E, jogaria talvez bispo D2 e o cavalo dele vai ficar numa situação bem precária, né? O cavalo de A5. E naturalmente o meu plano depois de C5 vai ser um bispo D2 com ideias de uhum. dama E1 e E4. E eu vou quebrar no centro. O cavalo de A5, como vocês podem ver, vai estar numa situação muito ruim. Uhum. E eu acho que o branco tem um jogo muito fácil, né? E tá claro que Entendi. se você jogou cavalo A5, é para você aproveitar o fato de que você vai ganhar o material, né? Só para deixar o cavalo em A5 e ficar com o material igual, não parece uma ideia Não faz interessante, sentido, né? faz sentido. E é por isso que ele jogou o cavalo E4 meio que é o top, né? Então o cavalo toma, eu não posso fazer nada. Se ele tomar peão toma, eu jogo o cavalo D4, né? E fica tudo Uhum. bem perfeito, o peão de E4 é bem debilitado já, né? O cavalo toma E4 e, obviamente, depois eu consigo defender bem de boa com ideias de bispo B2 aqui. Sim. Ele tomou em A1 e agora tudo isso eu quero aclarar que foi preparação. Essa ideia de cavalo E G5, Uhum. que praticamente é considerado uma vantagem muito boa. Por quê? Porque o cavalo agora ameaça, tecnicamente, já é bispo dele, atacando A5 e o bispo de A1. Uhum. Realmente, uma vez que o bispo volte ou ele joga A5, eu estou pegando com E4 e abrindo a posição. Sim. E vai dar para perceber como as peças brancas vão chegar muito rápido na posição. Entendi. E Deixa eu foi só te interromper rapidinho. Pessoal, tinha dado erro aqui porque eu não tinha logado no aplicativo aqui, então o erro foi meu. Agora eu acho que vai. Dá exclamação sorteio aí. Exclamação não, desculpa. Hashtag sorteio. A partir de agora tá valendo. E aí você pode participar. Dá exclamação sorteio. Oh, desculpa. Jogo da velha sorteio, só pra testar aqui. Ah, começou a aparecer, valeu. Então tá tudo certo. Pode continuar, Yaxon. Então, o que aconteceu? Ele jogou C5 e agora a ideia é de E4, né? Qual Sim. que é a minha ideia? É que se ele tomar, eu já começo a chegar com essas ideias de cavalo H4 e bispo toma E4. E dá para perceber como o rei está ficando meio que sozinho Sim. e já uma pressão muito forte. Não sei se os lances vão aparecendo, né? Aí Tá. já tá chegando o bispo toma E4 e tem ideia já de sacrifício, sobe H7, o E dama ponto de H5, né? a dama está chegando para H5, exatamente. Sim, Então o entendi. preto já está numa situação bem difícil. E, obviamente, o cavalo em G5 também está tentando aproveitar o fato que a casa E6 está ficando também bem debilitada, né? Entendi. E é meio que por isso ele já começou a sentir que alguma coisa não estava dando certo, porque ele percebeu que eu estava jogando rápido, né? Essa posição aqui tava no estudo caseiro, né? Tudo isso estava no estudo caseiro. Sim, na E famosa PrEP. na famosa PrEP. E aí
ele meio que tentou inventar e jogou esse F4, que é um lance interessante, né? Ele tenta fechar a posição, Sim. dando um peão e tentando chegar com bispo G7 e H6 rapidamente, né? Mas Sim. agora qual que é o problema? Que a ala dama dele vai ficar completamente paralisada. Com a Ah, não ideia desenvolve, né? não desenvolve. E a minha ideia, e esse o lance provavelmente, parece um lance natural, mas foi o lance mais difícil de fazer na partida. Por quê? Porque a jogar E5 eu tenho que ter bem claro o que eu vou fazer contra H6. H6 Sim. e G5. E Em, tá algum- claro. em alguns momentos importantes aí, se você achar que um lance foi difícil e quiser que a galera deixe a galera pensar um pouquinho, pode. Vamos deixar esse aqui. O que a gente pode fazer aqui e o que me fez, o que me ajudou a entender que o E5 é tão forte? O que eu poderia fazer contra o H6? E aí, galera, Vamos pode ter ideia. parar e pensar aí. Sammy, não é exclamação sorteio, tá? É hashtag sorteio. E aí, pessoal, o que a gente joga contra H6 aqui? Qual que é a ideia do branco aqui, né? Qual que é a ideia? O que faz? Tem que analisar a posição, né? A gente tem uma qualidade a menos. Qualidade a menos e ele tá tentando meio que se arrumar na posição, né? E como eu falei, o fato mais importante é que as peças do preto, da ala dama, não vão conseguir entrar tão fácil, né? Sim, Então ele quer jogar talvez o bispo G4, um bispo F5, para tentar se acomodar na posição, né? Mas mesmo assim o cavalo de A5 sofre, a torre de A8 nem falar, né? Então a gente quer jogar mais que sim, nada com essa vantagem de desenvolvimento, né? E as fraquezas que ele já começa a criar, né? Que tá com G6 e tal. sim. Não é bingo, gente. Tem que falar a continuação. Ah, a galera falando dama D3 parece interessante pra tentar retomar o cavalo e conseguir um ataque. Parece interessante, mas o problema qual é? Que ele tá querendo tirar esse bispo de C8 e chegar para F5, né? Que é justamente. A galera tá tentando entender a posição aqui ainda. O pessoal mandou que. Cadê? Que o lance lógico oferece empate, segundo a Nishigiri. Eu vi uma. Não sei se você conhece os youtubers brasileiros que falam de xadrez. Eu, Sim, eu algum vi. deles eu Tem conheço. um rapaz chamado Anderson Loureiro, da Companhia do Xadrez. E Uhum. ele tava analisando uma partida do Guiri. Não lembro contra quem o Guiri, mas aí tinha um fake, né? Que tipo, como Anishigiri, né? E cara criou o fake só pra comentar lá no post da partida. E tava lá assim, tentamos o empate nessa partida, infelizmente não foi possível, mas a vitória tá de bom tamanho. Não, o Guiri é um jogador fantástico, né? Obviamente, o cara que começou a ficar meio que famoso pelos empates, mas Sim. é um cara muito, muito forte. E aqui tem galera que tá falando cavalo E4. Bom, naturalmente, os lances de cavalo voltando parecem naturais, mas eu não estava muito claro o que é que eu faço depois de G5. E principalmente eu estava preocupado com o fato que o bispo está saindo, né? Ele está indo para F5 ou G4. Uhum. Então, mesmo sacrificando talvez em F5, não parece suficiente compensação. E aí que eu cheguei na ideia correta, que é não deixar esse bispo sair, que ele vai ter muitos problemas para tirar a peça, e já um ponto essencial, como o ponto G6, começa a ser importante depois de E6. Que lance, hein? Obviamente, é um lance que parece que nessa posição faz sentido, mas quando eu jogo E5, eu tenho bem claro que contra H6, minha ideia ia ser E6, né? E lembrando que eu já sacrifiquei uma qualidade, depois de peão toma e cavalo toma, eu já tô com torre a menos, né? E é difícil ver como continua aí, né? Não é tão simples achar um arremate, né? Exatamente, não tem um arremate, e eu não joguei isso vendo um arremate já tecnicamente forçado. É Mas por conceito, né? é por conceito. Por que acontece? Eu tenho torre a menos, é verdade que eu tenho 2 peões pela torre, mas o problema principal das pretas é que ele tem torre, cavalo, bispo, provavelmente a menos, né? Que eu não conseguia ver como que ele ia tirar todas as peças. Entendi. E a gente também está começando a criar um monte de ameaças, né? Bispo E4, dama D3, mesmo ideias de dama G4 e dama H4, e dá para perceber como o preto não tem muitas peças que vão defender o rei dele, né? Sim. Já o cavalo de F6 não tá,
e não parece como ele, mesmo dando talvez um pouco de material, não dá para perceber como que ele vai conseguir voltar para a partida, né? Sim. E é interessante essa posição porque, tipo, a gente tem uma torre a menos, não vê remate, mas sabe que o Uhum. branco tá melhor. Só que tem que ter peito pra fazer um lance desse, né? Exatamente. Você tem que, obviamente, você precisa calcular, né? Não é Tipo, só meio que treinando em analisar. casa, você pode estar E6, né? Ah, vou jogar E5 e E6, mas na partida Parece mesmo. interessante. Uma decisão, e principalmente eu acho que para você encontrar um lance desse, uma ideia dessa, é muito importante você ter o conceito bem avançado do pensamento profilático, que eu sempre tento ensinar para os meus alunos, os amigos que perguntam, né? O que é que isso consiste? De você entender claramente o que é que ele quer fazer. E o que é que ajudou? Eu tentar me botar no pensamento das pretas e tentar Aham, encontrar um lance. E, na verdade, eu não encontrava um lance para as pretas. Eu sim, até também não conseguia concretar de maneira já direta a minha ideia, né, de fazer mate. Mas também entendi, eu não via nenhuma ideia para as pretas tentar voltar no jogo, né? entendi. E isso que me ajudou nessa posição, porque eu via um monte de ameaça que estava chegando e ele até faz um lance natural, né, que é torre F6, para tentar trazer a dama para F8, né? Meu amigo me fala, assim, quando você tem material a mais e gosta da posição do seu adversário, quer dizer que alguma coisa tá errada, né? Exatamente. Então, Alguma se. coisa deu errado, exatamente. Então, eu sinto que as pretas não se sentiam com nada confortável aqui, né? Não, não. E ele sabe que também, além do problema das peças que a gente estava mencionando, né, do bispo, o cavalo Sim, e a torre, ele tem que resolver as ameaças, né? E eu começo a trazer também peças para o jogo, né? Que sim. agora estou chegando com dama G4, ele joga dama F8 e aqui tem um monte de ideia, né? Ele quer jogar bispo H6, mas o que que acontece? Eu não tenho nenhuma pressa, porque ele não está chegando com nada de maneira concreta, né? Então, eu até posso fazer um lance tranquilo, tipo bispo D2, e Caraca. tentar aproveitar o cavalo que está mal ubicado, além de não deixar ele jogar torre e toma F4, talvez, né? Bispo D2 é um lance difícil, né? Porque a maioria dos jogadores jogaria o toque aí da H4, né? E levaria o bispo H6. E o que que acontece? Eu queria fazer funcionar dama H4, bispo H6, que era a Valeu minha pelo follow primeira aí, pessoal. intenção. Mas o problema qual é? Que, por exemplo, cavalo F7, ele tem algumas ideias de devolver o material depois de torre toma F4, e eu não via muito claro, mas eu acho que isso aqui deve funcionar também. Sim, Mas aí eu falei, por que que eu não faço a mesma coisa, mas com o bispo em D2? E a diferença qual é? Que agora B6, dama H4, bispo H6 e cavalo F7, que foi a partida, ele não consegue tomar porque eu estou dando mate. E já não sim. tem esse recurso de torre toma F4. Ah, justo. E É, agora ele tem que. A única é voltar, né? Ele tem que é voltar um para lance bem G7. difícil, né? Bispo D2, né? Com certeza, uma preparação, né? Mas Sim. também que você consegue encontrar se você entender que o preto não tem muitas ideias na Sim. posição, né? Como que fala? Eu tenho. Às vezes eu falo, né, que existem lances que são bem difíceis de você fazer, né? Tipo, ainda mais sacrifício seguido de lance de desenvolvimento. Que quando você É sacrifica, você vai exatamente. pro mate, né? Agora, É que lance você está profilático também é comprometido, bem né? difícil, né? É muito importante você também entender que muitas vezes, geralmente quando você faz tática, você tenta sacrificar porque você entende que tem algum tipo de ataque já concreto e você tem que dar mate, né? Porque Sim, senão tá sempre dando volta, que você tá com material a menos e você vai perder ao longo prazo. sim, Mas nesse caso você tem que entender também as dificuldades e as ideias atrás do sacrifício, que no meu caso não eram só de tentar dar mate ou recuperar o material, mas sim de botar um monte de dificuldade, porque eu entendia que o problema principal que ele tinha era a falta de desenvolvimento. legal, legal, muito legal mesmo. Então, ele joga bispo G7 e, obviamente, eu não tô querendo repetir, mas também eu não quero deixar ele jogar um torre e toma F7, né? Claro, Então eu entendi que faltava uma peça a mais. E o problema de G6 pode ser aproveitado com bispo E4. Eu lance bem legal. Por quê? Porque se ele sacrificar, por exemplo, com torre toma F7, eu vou jogar bispo toma e começa no G6. mate, né?
tô ameaçando o mate, meio E aí, imparável. como é que defende isso aí, né? Não tem como. E o pior é que ele não pode fazer nada, porque agora a minha ideia é que, como esse cavalo é intocável, ele não pode fazer nada, eu vou jogar G4 e G5. E ele Caramba! não vai conseguir parar isso. Ah, entendi. Caramba. Ele tá completamente paralisado, porque, por exemplo, bispo toma E6, um lance desse, não ajuda em nada, porque eu tomo e ele não pode tomar em E6, porque eu tenho sempre o recurso de cavalo G5, né? Além de que a torre tá tocada e tem um monte de ameaças. E agora tem um bispo pulando pra D5 também, né? E tem um bispo em D5, exatamente. E o G4 e G5 continua também chegando muitas vezes, né? Sim. Então ele meio que jogou a triste, mas necessária cavalo B7, né? Tentando trocar esse cavalo tão forte. Sim. Mas o problema qual é? Que agora eu continuo com a minha ideia. Depois de cavalo D8, simplesmente eu consigo trocar. E chegou o G5 que eu falava, né? Sim. Eu tô com torre a menos, mas agora que G6 está caindo, a torre não encontra uma casa, ele só pode voltar para F8, mas o problema de F8 é que eu tô tomando G6 e dando mate já em H7. Sim. Vai ter que dar qualidade aí, né? E Talvez não, ele tem que dar a torre completa, né? Torre F5 não faz nada? O problema de torre F5 é que agora não chega meu bispo para G6, mas vai chegar o peão. Sim. E aí tem um bispo em H6, né? Dama H7, bispo H6 está dando mate. Justo, Ele justo. conseguiu resolver o cavalo, mas continua com o bispo e a torre e a dama agora, né? Sim. Completamente fora. Caraca. Então, é muito difícil para ele parar. Ele jogou torre e toma E6, Sim. dando de volta, mas agora é simplesmente transformar a vantagem, né? Agora a gente tá com material igual, obviamente eu posso tomar a torre, mas parece melhor tomar o peão, e depois de dama D7 jogar torre E1. E Sim. o plano não é mais que torre E4, torre F4, ou dama H7 e torre F4. Tá. Posso voltar aqui um pouquinho rapidão? Sim. Então aqui outro momento importante, né? Eu posso jogar bispo por A8 e ficar com material a mais. Uhum. Só que não, né? Você sacrificou, você tem que continuar colocando pressão, né? E aí você percebeu que talvez ele se resolveria, né? Com o bispo por A8. Na valorização das peças, eu não acredito que mesmo a gente entende que a torre vale mais, né? Que Sim. o bispo. Mas nessa posição eu não acho que meu bispo seja pior que a torre dele, né? Sim, sim. A torre dele não faz nada. E, obviamente, o fato que o rei esteja numa situação tão precária, tão insegura, é uma questão que eu quero aproveitar, né? E por isso que eu acabei decidindo. Bispo por G6. Toma G7. Toma G6. Porque eu tô chegando com dama H7 que é imparável. Sim. E a torre, a última peça que eu preciso tentar trazer pro ataque é a torre, né? E ele não pode fazer praticamente nada para evitar isso aí. Valeu pelos bits aí, Glaucio. O Glaucio tá falando que esse é o tipo de partida que justifica horas de treino, né? E que o xadrez vira arte. Dá vontade de moldurar a partida. E é por isso que eu acabei escolhendo também essa posição, essa partida, né? Porque acabou sendo meio que legal não só pelo sacrifício, mas por uma ideia mais ao longo prazo, né? Foi mais um sacrifício posicional que tático, assim. Partida de livro, né? Foi provavelmente minha melhor partida, eu acredito, né? Que foi uma união entre a preparação boa e também talvez calcular um cálculo correto da minha parte. Sim. Né? E tem muita manobra que não é imediata, né? Tipo, você tem que calcular G4, G5, que você dá tempo, não são ameaças diretas. O torre 1, torre 4, torre F4, tem que entender que o adversário não tem tempo para se defender, né? Exatamente, e isso acaba sendo talvez a demonstração mais clara que o preto tem problemas, né? Sim. Porque se você pode trazer as peças e tomar seu tempo, é porque provavelmente ele não tem nenhuma reação boa, né? E ele tá meio que em uma situação muito, muito chata já na posição. O Gloss falou que é legal. Falou que é legal você mostrar ela e falar que não é agressivo. É que isso que eu queria falar, né? Porque normalmente eu pensei, né? Quando o Matheus me falou, tipo, escolhe uma partida, eu não queria escolher uma partida talvez tão tranquila
que seja, não aconteça nada e meio que o pessoal, então, o que é que aconteceu nessa partida, né? Tipo, nada especial. Então eu falei, Sim, não, eu vou escolher alguma coisa mais ou menos ativa aí, né? Que eu acho entendi. que aconteceu aqui, que é bem, bem legal, porque, bom, a partida meio que acabou depois de dama D7, torre E1, e de novo, né? Ele tá praticamente sem lances, porque ele quer trazer a torre de A8, mas o Sim, problema é que ele não pode vir para F8, porque é a casa de rei, né? Eu tô dando mate em H7. sim, E tem esse conceito, né? Que a ameaça é dama H7, mas eu não quero aproveitar imediatamente, porque a ameaça é mais forte que a execução, né? Como diz o sim, ditado. Então, por exemplo, se eu jogo um dama H7 rápido, ele vai ter a casa G8 para o bispo dele. justo. Bom, ele acaba jogando torre B8 e depois de torre E4, finalmente ele abandonou, né? Porque ele percebeu que não dava para evitar o plano já. Sim. Caramba, que partida, hein? Foi bem, bem legal É. essa partida aí. Valeu pelos beats aí. Galera falando que gostou da partida, que gostou da explicação também. E Aí sim, que gosta desse ditado, né? Que a ameaça de ataque é mais forte que a própria execução, né? não, e que muitas vezes isso acontece também quando a gente sacrifica, né? A gente quer fazer o sacrifício acontecer, né? Sim, Pagar e dar resultado. Meio que sim. vai ao ataque feito um doido, né? Com E sede ao pote, né? geralmente nem sempre esse é o melhor caminho. Entendi. Tem uma partida que eu perco pro Sup no final do ano passado, em que ele tem um Uhum, cavalo D5 ganhando uma casa forte. E ele me ganha tipo em 23, 22 lances assim. E uhum. ele dá uma demonstração de um par de cavalos muito superior a um par de bispos, por exemplo. E o engraçado é que todo lance que ele nunca joga cavalo D5, que é a ameaça dele, mas todo lance que eu tenho que calcular, pra jogar, eu tenho que calcular o cavalo D5. E que E, faz o mais difícil, né? Faz sempre que você esteja, tipo, sim. dependendo desse lance. E faz E ele muito mais fala, né? difícil você encontrar E, a ideia ou a defesa. e depois ele mostra pra mim que. Falou, cara, ali o segredo é eu não jogar o cavalo D5. É fazer você se Exatamente. torturar com o lance e ele só chega pra rematar só. Só chega no momento É. indicado, né? Ó, o Jefferson pediu pra você mostrar um watch pra galera que é capivara aí, que a gente tem jogadores de todos os níveis assistindo, né? Tanto de 2.200, 2.100, 1.100 também. Tá. Não, e a ideia qual é? Que agora o Dama H7 é um lance que eu queria fazer sempre, mas eu queria só fazer quando eu tinha certeza que o rei já não ia ter defesa, né? Que agora vai acontecer. Por exemplo, se ele tenta jogar um D5 ou qualquer lance, eu já tô Sim, chegando com Dama H7, rei F8 e agora sim torre F4, né? sim, E ele já não tem defesa. O rei dele tá sem defesa e tá sem casa, né? Porque o bispo controla E8, a dama tá aqui e a torre. sim. Aqui tá só para apresentar o canal. E O aí? pequeno Tomás tá aprontando, tá meio nervoso já aqui. É. E aí, Tomás, tudo bem? Tira ele beijo, meu amor. Beijo. Um beijo aí pro Manda pessoal que tá beijar, que acompanhando. fofinho. E ele tem quantos anos? Dois? Ele tem Três? 2 anos, 2 aninhos. 2 anos? Tá. Aguenta aí, a gente já tá acabando já. E ele. Ele joga alguma coisa? Brinca de colocar as peças? Ele brinca com as peças só, né? Mas Ah. ele tá numa atividade, ele gosta mais de atividade mais física, Ele assim, joga para as peças das correr. pessoas também ou não? Exatamente. É bem agressivo, né? Entendi. Agressivo, mas não tanto no tabuleiro, agressivo de lançar peças. É, João Vitor, o Axel não é brasileiro, é paraguaio. É, vamos. Eita. Ah, Daí, meu. e. Peraí, só um minutinho, eu Não, vou. claro, claro, fica à vontade. Só um minutinho. E. Galera, então, pra quem quiser entrar no sorteio, hashtag sorteio, né? Digita aí, tem algumas pessoas já entraram aí no sorteio pra ganhar a mensalidade da conta diamante, né? No chess.com. Tá. E. Vamos Já. lá. Vamos jogar um Moin Cérebro então pra gente encerrar a entrevista? Fechou, Fechou? gente. Você me fala como que vai funcionar. Tá. Eu vou começar uma partida.
Você me Uhum. segue. Eu vou jogar com mais Sim. tempo, porque eu tentei jogar com 3 mais 2 e deu muito errado, assim. Vou jogar um 5 mais 5. Tá, Porque minha vamos. internet no. Meu computador não suporta ainda. Tem que Tá, sem aumentar a problemas. memória dele. Então eu vou jogar um 5 mais 5 aqui. Eu vou começar e você me segue. Então Tá, aqui. eu vou te seguir aqui. Deixa Peraí. só eu criar aqui o desafio e esperar alguém aceitar, né? Tá. Uh, Como que personalizado. eu. Qual que é o comando pra eu seguir? Sabe onde tá aquela. Eu te adicionei como amigo aí no chess.com. Você me aceita Ah, e peraí. aí você tem que ir naquela barra de. Sabe onde tem um tabuleiro vazio, onde a gente vai pra análise? Sim, sim, sim. Então, ali do lado tem uma caixinha de chat, depois um Sim. binóculos e depois duas pessoas. Ah, tá, tá. Eles são seus amigos, no caso. Sim. E aí quando Ah, já tô. aparece Aí já jogando, tô. aí você, tipo, aí vai aparecer eu. E quando aparecer eu, você, tipo, vai aparecer jogando. Você clica em cima do jogando. Tá, tá. Deixa alguém aceitar o desafio aqui e a gente já vai. E então você ficou com o projeto da academia, né, para abrir a academia de xadrez aí em. Isso é o leste. Vamos ter que esperar que toda essa situação da pandemia passe, né? Sim, sim. A Senão vai galera tá estar. falando que eu tenho responsabilidade de aceitar achar os seus lances, né? Que é uma responsa gigante, né? E aí, vamos lá? Vamos Conseguiu ver a lá. partida aí? Peão, cavalo, estamos de Já. brancas. Perfeito, perfeito. Peão. Peão. Sei que você joga D4, mas. Peão. 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 Peão, Malequine, Peão. peão. Tá. É isso aí. Aí sim. Peão. Normalmente eu jogo com cavalo F3 direto. Sim, que seria o normal também, né? Aham. Cavalo. Cavalo, tá. Uhum. É, Bispo. Bispo. Rock. Não, rei, Ah, né? rei. Eu É. falei cavalo. Foi mal. Relaxa. Mas ia ser cavalo. Era o único rock, né? Não, por isso. Então, agora peão. Peão. Tá, agora tem dúvidas agora. Tem bastante peão pra mexer. Sim. Tá, vou jogar esse, que talvez não comprometa tanto. Vai com confiança aí, Matheus. Tá. Tá, então agora. Peão. Peão de novo, vamos lá. Quer dizer que eu errei o peão passado. Eu gosto dos peões, dos peões. Tá. Você já pode perceber. Mas tá bem tranquilo aí, Matheus, né? Tá Não bem tem tranquilo. nenhuma pressa. Tá. Então. Peão. Peão de novo. Eu tô repetindo sempre peão, mas é peão. E agora, o que fazer aqui? Você resolve aí. Eu resolvo qual peão, né? É. Tá, vou jogar um peão. Que peão que eu jogo aqui? Vou jogar um que é esquisito, mas vamos lá. Normalmente eu jogo essa posição tentando colocar a dama em B3. Geralmente, agora que já aconteceu, antes de você jogar B3, o peão era para você marcar já com D5, né? Ah, Que é um sim, lance que você entendi. quer fazer sempre. Entendi. Agora a outra. Bom, vamos deixar acontecer, aí depois a gente vai. Entendi. Eu falo o D5 porque isso já não pode acontecer, né? Claro, Mas não, pode obviamente comentar. você vai jogar D5 só quando o cavalo estiver bem colocado e bem seguro aí em C3, né? Obviamente quando você joga B3 já fica muito mais difícil. Entendi. Mas você fez ele pensar, pelo menos. Que eu falei, vou deslocar esse cavalo de B6 e tentar alguma coisa, né? Peão. Então,
Peão. Bom, até semana passada a gente nunca tinha perdido um mão em cérebro, né? Aí perdi junto com o Tá. Nivaldo. Acho que a gente tá no mesmo caminho. Sim. Tá, vamos ver como que a gente resolve isso aqui. Não quero mais falar peão, mas vamos lá. Peão, Peão, caramba. peão. Vamos. Peão. Nossa, Peão, que medo. você resolve. Eu falo, você que resolve. Meu Deus, mas que medo. Tá caindo tudo aqui com o peão. É, mas você é valente. Tá, eu vou tentar alguma coisa aqui, mas. Sinceramente, tenho medo dessa posição. Não só você. Acho que deu tudo errado aqui já. Já... Tudo errado, eu acho que a gente é até otimista. Sim. Tá caindo todas as peças, né? Eu acho que não tem uma peça que tá defendida nessa posição. Sim. Bom, tá caindo tudo aqui, né? O que a gente resolve? É que eu achei que o A4 que você ia jogar era pra quando ele tomar em C4, você ia A5 já. Então, eu queria jogar Isso é A5, imediato. mas o problema é que tava caindo tudo agora, né? Não, agora já não. Mas antes, quando ele tomou em C4, antes dele tomar em D4. Ah, tá. O Tá. A5 já antes. Eu confundi, na verdade, né? Eu joguei o A4 pra jogar A5 e depois mudei. Porque... E outra coisa, quando ele manda D5, a gente tem que estar, decidido para jogar C5, não deixar a pressão acontecer sobre D4, né? Sim. Que naturalmente eu acho que também acontece porque você não está acostumado a jogar essa linha, né? É, Você joga mais com o cavalo F3, não joga com esse tipo de centro. sim. Mas é isso aí, dama. Dama. Vamos lá. Vamos Só- tentar é escapar com é só uma peça, né? Não, nada demais. A gente viu na outra partida que a gente ficou com torre a menos e leão. Então vamos ser otimistas. Sim, vamos ser otimistas. Qualquer coisa a gente joga no tempo. 5 mais 5 é difícil. Fica difícil, mas... Se fosse na sua conta, talvez o GM faria ele tremer um pouquinho e não comer as peças. Não, tá sacrificando, né? Não posso. Tem alguma coisa aí, né? É, É igual no Titles Wednesday, às vezes eu tô jogando com os caras de 2.700 e eu começo a ficar melhor, eu falo, não é possível, tem alguma coisa aí, aí eu acabo me enrolando e perdendo, assim, sabe? mas é por isso que eu falo, isso é importante. Tem que acreditar. Tenha quem tenha na frente, tem que ir pra cima, né? Tá pensando. Ih, será que pensando. Bispo C3 será que Bispo C3 é uma boa ideia? Será que ele tá com dificuldade a nossa adversária de achar. Ele tá, não sei o que ele tá calculando na verdade, mas o tempo tá abaixando. Mas isso é importante. E a esperança tá crescendo, né? Tá, então nessa posição aqui, Bispo D3. Que lance. Bom, tem que ser dama. Dama. Tem que ser dama. Tá, agora. Parece forçado, né? Você tem um lance de dama aí, né? Vamos jogar então. Quase todos os outros a gente perde na hora, né? Parece que é único esse aqui, né? Peão. Não ficou. Ninguém foi com uma torre a menos, ficou com uma qualidade. Podia ser pior, eu acho. Se quiser falar pra mão, pode, tá? Sei lá, por exemplo, se dama bispo, por exemplo, o cavalo. Ah, tá.
Bispo. Eu acho que ele tá deixando a gente sonhar, hein? É, ainda dá. Vai que bate. É. Eu já vou fazer um premove. Torre. Eu já vou falar torre. Tá. Independentemente do que acontecer. Eu espero. É. Vamos tentar ver se dá melhor que a partida com Carneiro. É. Torre. 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 Vou jogar. Toma. Vou jogar esse aqui então. Tá. Ele tá com 1 minutinho só. É. Vamos botar aí uma pressãozinha. Ele vê tudo. Cara, é chato, né? A gente quer dar marcha e não Cara, deixa. muito chato. Cavalo. Cavalo, tá. Ó, 1 minutinho, hein? Sim. Foi mal, eu joguei torre antes de você falar. Não, mas era óbvio. Então, bora criar algum tipo de jogo aqui. Bom, bora começar com peão. Peão? Como tem que ser, sempre tem que ser peão. Tá. Peão é o mais difícil sempre, né? Nesse caso, eu acho que até fica meio que natural, né? Pelo peão mais comprometido de todos. Sim. E bora fazer pre-move, bispo já. Uhum. Ah, bispo é interessante. Galera no Brasil te chama de Axel Batman, já ouviu falar desse apelido aí? Batman, super-herói, né? Deixa aí eu ver. Tem que ser bispo. Tá, tem que ser bispo então. Tem que ser bispo. Eu já tô começando a acreditar já. É, Tá, torre. Tem que ser torre. Você vai resolver. Torre. torre. Torre? Forçado. É, forçado, né? Não vai cair peça. E agora vamos. Peão. Peão. Bispo. Bispo. Bora fazer pre-move já cavalo. Tá. É, depende de onde vai esse bispo, né? É. Tá chegando. Tá chegando, tá chegando. Cavalo. É, temos boas casas, pelo menos, né? É. Ninguém pode dizer que a gente não tentou. Peão. Tá criando alguns probleminhas aí. Sim. Bispo. Bispo? Sim. Bom, tem uma casa, né? Comum. É difícil errar, né?
E aí? Axel? Caiu? Pera aí, pessoal, que o Axel caiu, eu acho. Pera aí que travou aqui. Deixa eu reiniciar essa parada aqui. Bom, acho que eu tenho que jogar, né? Antes que meu tempo caia. Pera aí que eu vou sair e já volto. Aqui eu vou jogar um antes que meu tempo caia. Caraca, que chato isso. A internet caiu no meio da live. Meu Deus, caiu a internet, pessoal. Aguenta aí, rapidão. Eu vou ter que jogar qualquer lance aqui, né? Aguenta aí, pessoal, rapidão que caiu a internet. Eu vou resolver aqui. Pera aí. Tem que jogar, né? Enquanto o tempo tá caindo e a gente tenta restaurar isso aqui, né? Caraca, que chato isso, hein? Vamos, time, vamos. Pô, não tá respondendo. Travou tudo aqui, pera aí. Caiu. Deixa eu responder aqui. Travou tudo aqui, pessoal, pera aí. Aguenta aí rapidão, vamos lá. Vou fechar o navegador e vou abrir de novo. Aguenta aí que já vou voltar. Daí tá time out nele. Aguenta aí rapidão, pessoal. Já vou voltar já. Que coisa, hein? Que hora, hein, pra acontecer isso? Que hora, hein? Vamos lá. Whereby, deixa eu entrar aqui de novo no rolê da conexão. Caiu o tempo, caiu tudo, vamos lá. Vamos lá, que tá quase indo. Vamos voltar. Vamos voltar pra reunião. Estamos voltando, pessoal. Aguenta aí. Que hora, hein? Oi. Que hora, hein? Oi, Axel, voltei. Acho que ele tá lá cuidando da criança aqui. Deixa eu mandar mensagem pra ele falando que voltou. Excelente. Pá. E aí, voltamos. Ô, Matheus, já tô voltando aqui. Tá, beleza. Bom que eu coloco a culpa da derrota na conexão, né? Não foi meu erro, né? Esse negócio de peão não ajudou, só acho que é muitas matemáticas possibilidades. É verdade, Jefferson, é verdade. É difícil. Axel ligou aqui e me disse peão. Cara, Bom, que hora que pra cá a internet, né? A gente tava passando pelo melhor momento e aí caiu, né? Sim, Putz. Bom que a gente pode colocar a culpa na internet, né? Que a gente perdeu, mas não foi culpa nossa. A gente tentou, pelo menos. Vamos sortear aqui a conta diamante pra ver quem vai ganhar aqui e encerrar a entrevista? Fechou. Então, beleza, então. Pessoal, vou fechar agora. Vou dar mais, na verdade, um minutinho aqui para vocês digitarem no chat. Tem que seguir o canal, tá? Para participar. E digitar Jogo da Velha Sorteio. E aí faz parte para concorrer à conta diamante aí. Então, eu estava explicando os planos daquela posição ali. Tinha que jogar com
Claro, a ideia era jogar com C5, né? D5 antes dele jogar D5, né? Ah, tá, entendi. E Aqui você deixando diz, o né? peão em B2, né? No Aqui. momento, Ah, tá, deixou você gosta de deixar. Ah, tá, entendi. Pra jogar para D5 aqui. tirar o espaço. Justo, Antes justo. do B3, exatamente. Entendi. Agora jogar o D5, porque você também está criando uma caça para o seu cavalo em D4, né? Ah, justo. Entendi. Então ele também fica com o cavalo em B6 estranho, né? Depois você pode jogar mais para frente, talvez um B3, né? E aqui, quando, Segurar e quando ele joga o D5, a gente faz o que aqui? Porque na ele verdade, joga a minha ideia era, sei lá, por exemplo, chegar no quando ele joga D5, sua ideia tem que ser jogar com C5, né? C5. Então, eu pensei em É. C5, mas aí eu fico com medo dele romper aqui em algum momento e aí dá problemas, né? Não, e geralmente a ideia é não deixar ele jogar D5, né? Porque aí agora D4 já tá fixo. Entendi. E Mas já é uma debilidade, né? já fica meio difícil. Então você vai ter que jogar talvez C5 e bispo F4 tentando controlar, né? Entendi. Mas já é uma posição talvez um pouquinho mais difícil já. Legal, legal. Vou sortear aqui a conta. Opa, valeu pelo follow aí, José Antônio. Vou sortear aqui. Falar com. Vamos lá. E foi. Homero Camargo, parabéns. Você ganhou uma conta diamante no chess.com, uma mensalidade. E aí Sim. depois você entra em contato com a gente, né? Tava, acho que é $25, não, $15 uma mensalidade, alguma coisa assim. Vale mais que, legal. vale mais que dinheiro, né? $15 hoje em Exatamente. dia. Não é qualquer coisa, não. R$1 milhão já. Então tá bom, então, Axel, muito obrigado pela entrevista aí. Gostei bastante da sua participação, explicou bastante. Pessoal que quiser rever a entrevista, eu vou deixar ela no meu canal do YouTube. Digita exclamação YouTube aí, que é ABC do Xadrez, meu canal. Você chegou a ver meu canal do YouTube? Nunca chegou a ver? Sim, eu vi. Eu tenho os vídeos para iniciantes lá, né? Sim, acompanhei um pouquinho. Ah, que legal. Então é isso, pessoal. Valeu por todo mundo. Vou mandar vocês pro Krika. Obrigado, Axel. Valeu mesmo aí, Matheus. Um abraço e aí, Um abraço. bom domingo para todo mundo. Obrigado, Valeu você pelo também. acompanhamento. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Vou mandar vocês pro Krika aqui, né? Chess com o PT. Valeu, pessoal. Obrigado aí. Acho que é isso, né? Valeu, obrigado pela presença. E até semana que vem.